Eu também comentei logo no início do conflito que corria o risco, né, dado a natureza do Conselho de Segurança nos últimos tempos, dessa parte da ONU, que é a parte que foi criada para tentar evitar guerras, eu tentar colocar termo a guerras ou evitar o escalamento de guerras, se mostrar inútil. Né, até usei essa palavra também, eu acho que lá no dia 7 mesmo, no dia do ataque, 7/8, de se mostrar inútil, né? Enquanto, por outro lado, a área da ONU ligada ao atendimento, né, ele se mostraria, na verdade, não inerte, mas ficaria paralisado diante, inclusive, da ação de Israel, né? Se Israel proibindo, falou, não, vamos proibir a entrada de pessoas da ONU, e vamos continuar proibindo a entrada de combustível, ou limitando a entrada de alimentos, água, produtos hospitalares e medicamentos pelo portão de Rafah ao sul, se continuar assim, não tem muito o que fazer, né? O pessoal fica de mãos atadas, né? Agora, o ponto, né? Durante muito tempo, durante décadas, quando pós-guerra, né, o Conselho de Segurança ele se reunia exatamente para evitar uma catástrofe atômica, muitas vezes, né? O pessoal fala, ok, vamos conversar, porque é a forma que a gente tem para não dar um chabu geral com uma grande destruição mútua e assegurada, né? Então, havia um medo, um receio, né? Neste momento, a impressão é que o que o Conselho de Segurança quer é que as coisas não, sabe, elas não avancem, né, porque não, uma busca por uma solução neste momento, você fala, vamos dar a solução neste momento, né, deste momento da crise, para um lado ou para o outro, representaria, no ponto de vista deles, uma derrota que seria difícil de explicar, inclusive internamente, né, para os seus públicos, né. Então as coisas vão se jogando com a barriga. O problema é que há um risco real de escalar, como se acontecer alguma coisa, por exemplo, com o Hezbollah no sul do Líbano, o Hezbollah tem uma relação direta com o Irã. Né? O que acontece se o Hezbollah atacar pesadamente? Ele está segurando, ele está em silêncio, está segurando. Tem um ou dois foguetes que vêm e vai, mas está segurando. O que acontece se o Irã, se o Hezbollah resolver atacar, Israel responde ao Irã, né? A Síria entra no meio, e aí o negócio degringola. Né? Os Estados Unidos mandou o segundo porta-aviões para lá, para a região, exatamente para avisar o Irã: não entra, fica na sua. Mas ficar na sua até quando? Né? Então, esse é um problema. No final das contas, Diego, a gente está vendo. é, a gente está assistindo, né, uma matança acontecer. A gente assistiu uma matança acontecer em Israel, estamos assistindo uma matança acontecer em Gaza. E olha, alerta de spoiler: nada disso vai fazer efeito no longo prazo. Bem pelo contrário, você vai criar uma geração de ressentidos, de órfãos ressentidos, porque perderam os pais. Né? E você acha que esses órfãos ressentidos vão fazer o quê diante da impassividade, diante de tudo isso? Vão à forra. É isso que tem, é um motor que tem girado dessa forma há muitas décadas, né? Eu não vejo muita saída, não. O que eu estou vendo, na verdade, é o quê? Você tem o Hamas podendo lucrar com isso, não através dessa destruição, mas ganhando força pela posição, tá vendo? Fazendo com que Israel se desnude, fala, olha, estão agredindo, etc. Do outro lado, o governo extremista de Israel se mantendo no poder, né? Como referência, olha, estamos indo, estamos vingando da morte dos nossos compatriotas, mas no longo prazo isso não gera uma solução. Você não vai ter uma solução, seja de um estado, de dois estados, pelo contrário, o que estão semeando agora são novos atentados terroristas e novas mortes em Gaza, né? Infelizmente. É isso, ódio Uhum. alimenta mais ódio, ô, Matheus. E a ONU tem se mostrado ineficaz, é um fracasso da ONU uma vez mais nesse conflito? Olha, eu não diria que é um fracasso da ONU. Acho que a gente está vivendo um contexto muito diferente no cenário internacional. A ONU ela foi criada para atuar na discussão entre população e Estado, né? O Estado-nação. O que a gente está passando no cenário internacional é uma mudança dessa organização. A gente está vendo cada vez mais atores não estatais tendo poderes e tendo influência. O Hamas é um ator que, claro, atua na política da Palestina, mas é um ator que não tem poder estatal, né? Um ator não estatal. E, voltando um pouco até na discussão, Israel disse que não vai querer dialogar com o Hamas. Olha, a solução
para costurar algum acordo de paz vai ser dialogar com o ator estatal, que é o Hamas. Mas cada vez mais a gente está tendo esse contexto de guerra. Uma falta, eu acho que uma das coisas que eu ouvi, se não me engano, foi do ministro das Relações Exteriores do Egito, é que a gente tem um contexto muito difícil de que um crescimento cada vez mais profundo do extremismo dentro do Oriente Médio, exatamente porque a política ocidental, e aí é uma crítica até mesmo às estruturas que hoje são vigentes na ONU e nos Estados Unidos e na Europa, né, é que eles acham, o Ocidente acha que entende muito mais sobre o Oriente Médio, muito mais sobre o contexto da história, o contexto da política, o contexto da religião e cívico do que eles. Sem diálogo com a população do Oriente Médio, você não consegue costurar um processo de maior estabilidade. Esse acabou está extremamente correto. Não vai ter uma solução no longo prazo, mas não acho que é uma ineficiência da ONU somente. Eu acho que a gente está vivendo uma mudança muito grande no contexto internacional, onde atores não estatais estão cada vez mais tomando poder. Olha, traduzindo até um pouco mais do que está acontecendo agora no Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca, sou do Rio. Cada vez mais a gente vê a ineficiência do Estado de atuar quando atores não estatais começam a tomar poder, quando o Estado começa a ser ausente em certos assuntos. Olha o que a milícia tem feito no Rio de Janeiro, olha que grupos milicianos no Estado brasileiro como um todo tem feito. Então, assim, acho que o diálogo é como a gente pode começar a criar outros tipos de políticas e de remediações para uma mudança que é real. Atores não estatais hoje têm poder, hoje têm influência, e isso não vai mudar, pelo contrário, isso vai continuar crescendo se nós não mudarmos a nossa maneira de analisar, dialogar e propor soluções para o futuro. Porque o Lula sacrificou a Caixa no altar do Centrão e a taxação dos super ricos caminhou na Câmara, né? Nem bem a Maria Rita, a Maria Rita Serrano era sacrificada para o Centrão, né? Entregando o cargo da presidência para o Centrão, para o indicado de Arthur Lira, e a gente teve a notícia de que os projetos, né, foram apresentados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que taxa os super ricos, não são todos os projetos de taxação dos super ricos, mas taxa super ricos naquela questão dos fundos exclusivos das contas offshore, dos fundos offshore, iria ser colocado em votação hoje, nesta quarta-feira. Ou seja, é um projeto importantíssimo para o governo Lula, é um projeto que o governo Lula espera um bom tempo, porque ele pode gerar, segundo as contas do Ministério da Fazenda, uns 20 bi de arrecadação, né, porque tem uma cobrança retroativa, né, e aí isso pode ajudar a fechar as contas, né, e melhorar, na verdade, a saúde financeira. E aí estava para votar ontem, estava para votar, acabou indo hoje, e hoje exatamente no dia em que o Arthur Lira e o Centrão recebem isso. Milagre? Não é milagre, né? Esse sacrifício, na verdade, mostra política, né, ou seja, Centrão de barriga cheia é Centrão que vota, né. Agora, como o Lucas comentou, Diego, a troca estava prevista, discutia se seria uma entrega de porteira fechada ou de porteira aberta, seja com todas as diretorias ou não. O Centrão quer todas as diretorias, porque ele quer usar essas diretorias para chegar nos municípios com recursos, com programas, com projetos, visando a eleição municipal do ano que vem, e Lula quer manter para poder garantir a execução das suas promessas de campanha. Tem benefício social, tem Minha Casa Minha Vida, né? Então, vamos ver como é que isso vai se desenhar. Até agora, você teve, além da Rita Serrano dando lugar para o Carlos Antônio Fernandes, também tivemos a Ana Moser dando lugar para o André Fufuca, do PP, né, do Maranhão. Tivemos o Márcio França sendo deslocado para outro ministério novo sendo criado e dando lugar para o Silvio Costa Filho, do Republicanos. Temos a própria Daniela Carneiro, que estava no turismo, que junto com o marido dela, o Vaguinho, né, lá da Baixada Fluminense, tinha apoiado fortemente o Lula na eleição do ano passado, era aliada de Lula, deu lugar para o Celso Sabino, né, que representava melhor os interesses do União Brasil na Câmara, né? Então agora, Diego, só para comentar, só quem acredita em Papai Noel, Saci, mula sem cabeça, coelho da Páscoa, acredita que com isso o apetite do Centrão está resolvido. Não está resolvido. Quando vierem votações importantes, ou quanto mais próximos a gente tiver da eleição municipal de 2024, vai ocorrer pressão para liberação de recurso de emenda, ou para mais cargos, ou para controle do orçamento, né? E
por fim, quanto mais frágil o governo Lula estiver diante da opinião pública, mais alto vai ser a fatura para aprovação desses projetos econômicos, claro, porque projetos ligados a direitos fundamentais, ampliação de direitos, questões mais polêmicas, isso aí não passa. Hoje a gente teve, inclusive, a Genial Quest passando que a aprovação do Lula foi de 60% para 54%, a desaprovação foi de 35% para 40%, 2,2 pontos de margem de erro. É desesperador? Não é, mas mostra e desponta que a população está preocupada com a possibilidade de crescimento da inflação, dado o aumento das tarifas públicas e dos combustíveis. Então, tem que ficar de olho. Quanto pior estiver a aprovação do Centrão, mais sacrifício demandado Lula, e tudo que o governo não quer é ter que cortar na própria carne para esse sacrifício. Inclusive, a maior milícia da Zona Oeste tem um acordo hoje em dia com o Comando Vermelho, né, exatamente para execução, né, uma parceria forte, assim. Em determinado momento, as milícias perceberam que as comunidades pobres são uma ótima fábrica de fazer dinheiro, porque o pessoal consome comida, consome gás, consome internet, consome eletricidade, consome gelo, consome cerveja, consome tudo, e aí precisa de empréstimo, tudo, então se apropriaram e dominaram as relações econômicas presentes nesses territórios. Então, ou seja, as trocas, né, as trocas econômicas, a compra, a venda, o financiamento de qualquer coisa, depende das milícias, passa pelas milícias, né, que cobram preços escorchantes ou que trabalham com monopólio dos serviços. Tem um ponto, Diego, isso não consegue acontecer sem algum nível, e um nível alto, de complacência, de conivência, de cumplicidade, de sociedade com entes estatais. Você não consegue, tudo isso que a gente falou, esse domínio da economia nesse território, ele não consegue existir se não tivesse uma parceria forte com o Estado. E aí, com agentes do Estado dentro da polícia, né, que inclusive são a gênese teratológica cancerosa da milícia, né, que é dessa mutação das polícias e das forças de segurança, surgem originalmente as milícias, né, mas não só das forças de segurança, inclusive a pistola que o Faustão tinha, estava com ele no momento que ele foi morto, pertencia a uma Glock pertencente a um policial militar, né, então você imagina o nível da história. Então o que acontece é o seguinte, não é só a polícia, é também a política, né. A milícia tem representação em câmaras estaduais, municipais, federais. Você tinha até um presidente da República passado, né, o último presidente da República, que condecorava miliciano, que apoiava miliciano, que apoiava milícia, né? Ou seja, que apoiava essa teratologia criminosa. Então você tem uma relação, você tem essa promiscuidade da milícia com as forças políticas e policiais que permitem que isso aconteça. Né? Eu concordo com aqueles analistas que falam que precisa reforçar as ações policiais, precisa ter ação policial para desmantelar essas organizações, manter preso os seus representantes. Recentemente, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fez uma coisa absurda, mandou uma das lideranças, algumas lideranças que da milícia estavam em Rondônia, no Presídio Federal, foram autorizados a voltar para o Rio. Para quê? Para comandar, a Justiça trouxe para facilitar o trabalho do crime organizado. Então, o que acontece? É isso, você precisa ter, é claro, manter esse pessoal preso, essas lideranças. A gente não está confundindo o pessoal com ladrão de galinha. Ladrão de galinha no Brasil vai preso, fica lá, fica esquecido. Esse pessoal é solto. Então precisa garantir que esse pessoal fique preso, que você tenha recursos para ter ações, para desmantelar, mas ao mesmo tempo um trabalho de inteligência para asfixiar economicamente. E aí, tanto o Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, está defendendo isso, mas também o Cláudio Castro. Só que o Cláudio Castro está defendendo isso, só que está há quantos anos no poder? Há quantos anos ele já não poderia ter feito isso? Ele está falando isso para tirar o dele da reta agora. Ele que não manda, não há governo no Rio de Janeiro, o governo ele é tocado nesses locais de uma forma, há uma falência do Estado e aí esses grupos criminosos dançam em cima da economia. O Cláudio Castro não tem o que fazer, está usando essa justificativa, mas na prática a gente não espere nada vindo dele, do Rio de Janeiro, com relação à questão da asfixia da econômica desses criminosos, de pegar a propriedade deles, de tomar patrimônio, de evitar que eles ganhem dinheiro. Se fizesse isso, com certeza eles iam entrar em pânico. Isso não vai ser feito, porque se isso for feito, vai ter policial e vai ter político que vai perder dinheiro.
Eu tenho entrevistado nas últimas semanas, Diego, pessoas que trabalham no sistema de saúde de Gaza, né? Ontem mesmo, como eu comentei, eu falei com o doutor Ahmad Murrana aqui do Hospital Al-Alda, né, do norte de Gaza, que inclusive é a única maternidade da região, né? É, e ele estava falando isso, ele falando o seguinte, olha, a maior parte dos feridos que estão chegando aqui são crianças, né, que chegam queimadas, que chegam com ferimentos na cabeça, né, ou com fraturas nos ossos, principalmente nas extremidades. E ele falou, uma das razões disso é porque você está tendo os apartamentos, as casas, os lugares que as pessoas acham que é um pouco mais seguro, eles estavam se juntando 20, 30 pessoas amontoadas naqueles apartamentos, o pessoal que não resolveu sair para o sul, né? E aí fica lá, e aí quando há um bombardeio, as paredes caem, é isso que acontece. Você tem fogo, você tem as crianças se machucando porque cai na cabeça delas, ou quebrando mãos e braços porque elas tentam se proteger das paredes que estão caindo de reflexo. E ele falou assim, acaba esse tipo de machucado. E esses 3 machucados numa mesma pessoa, queimado, ferimento na cabeça, com extremidades das mãos e braços quebrados, né? E aí chega. Então, ou seja, não são combatentes, né? É claro que você tem o Hamas lá, escondido em Túnez, escondidos em vários lugares. É claro que Israel está tentando uma tática para fazer com que o pessoal saia do buraco, só que no meio do caminho ele está matando muita gente. No começo do conflito, eu fiz uma comparação. O que acontece quando. E aí isso gera mais indignação do que o que está gerando em Israel. Que é o seguinte: imagina que a polícia militar ela chegou bandidos, narcomilícias, né? Foi até foi e mataram alguém, mataram um sargento, um cabo, tenente, ou 2 ou 3 pessoas. E aí esse pessoal foi se esconder numa comunidade pobre. Aí a polícia chega o quê? Chega atirando em todo mundo, nas casas, indiscriminadamente, na busca pelos suspeitos, tratando inocentes, suspeitos, tudo como a mesma coisa e tocando terror. Isso que está acontecendo em Gaza numa escala muito maior, numa escala absurdamente maior. E aí você pega, se você fica indignado quando isso acontece numa comunidade pobre do Brasil, falando assim, poxa, que história é essa? Então imagina o que está. E tenta imaginar a dor das pessoas que estão envolvidas nisso lá em Gaza. Repito, ninguém está tirando a razão de Israel de tentar buscar justiça para os 1.400 mortos. Só que no meio disso, ele está cometendo uma injustiça com toda uma população de milhões de habitantes. E isso é terrível. Lá também é terrível aqui. E isso fica, inclusive, para lição para a gente, né? No Brasil, que muitas vezes tem gente, né? Por mais que a gente olha, as pessoas se indignam com o que acontece em comunidade pobre, tem gente que acha que tudo bem passar fogo em palestino pobre ou passar fogo em morador de favela. Qual